Shabbat Shalom! Que alegria ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Mais uma série do Shabbat, a criação, mais uma série defendendo o criacionismo e desmentindo o factoide chamado evolucionismo. Uma teoria especulativa que nunca passou de teoria, nunca foi provada. Tudo foi criado, nada veio à existência por uma explosão, um Big Bang ou uma bactéria que evoluiu. Tira essa sujeira da sua cabeça. Tudo foi criado. Deus é o criador de todas as coisas. Na nossa série de hoje, 9º episódio da série, então estamos no 9º Shabat do ano, eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, olha quanta bondade de Deus para com o homem, para com o ser humano. Aqui, este Adão, que é conhecido, reconhecido como o primeiro Adão, e que não é uma figura metafórica, ele é uma figura histórica, ele existiu mesmo e todos nós somos descendentes dele, deste primeiro Adão, ele que cai, que erra, que peca, que traz a morte para a terra por causa do pecado, e por isso veio o último Adão, Cristo, o que matou a morte, o que venceu e o que nos deu a vida eterna. O que falamos até aqui nessa série Shabbat, nessa série que aborda a criação? Falamos sobre identidade, sobre ambiente, sobre responsabilidade, sobre governo, sobre o poder criativo de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o soprar da vida que Deus exerceu sobre o homem. Tudo ato de bondade de um Deus soberano que nunca nos deveu nada e que resolveu nos criar e nos dar vida e revelar-se a nós. Bom, hoje o que eu quero que você compreenda é Deus estabelecendo limite ao homem. Sim, Deus nos dá tudo, mas ele nos impõe limite. E quando nós quebramos o limite, há consequências e nós pagamos por isso. Qual era o limite nos dias de Adão e Eva ali no Éden? Um só: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito aqui, versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aproveito para tirar um misticismo, uma mentira da sua cabeça. Não tem maçã aqui nessa história. Maçã não é o fruto do pecado. E também não está escrito aqui fruto do pecado. Fruto do pecado é uma interpretação. O que está escrito é para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. É claro que Deus estava falando ali da morte espiritual, da perda da eternidade. É claro que Deus estava falando ali daquilo que Paulo vai ensinar na carta aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É dessa destituição. Perdemos a presença de Deus ali naquele dia. Perdemos o acesso a Deus ali naquele dia. Perdemos a eternidade ali naquele dia. E ganhamos consequências absurdas também ali naquele dia. Por um só, o pecado entrou em toda a humanidade. O pecado é um vírus, uma bactéria, uma coisa terrível, que somente o Espírito Santo, a graça, a palavra, o sangue de Cristo podem conter. O limite que Deus estabelece, ele te protege. Por quê?
Porque tocar em conhecimento sem aquele que nos criou é perigoso. O conhecimento envaidece, o conhecimento ensoberbece, o conhecimento exalta a si mesmo, o conhecimento faz o homem defender que Deus não existe, faz o homem criar deuses à semelhança dele, homem. O conhecimento fez, por exemplo, alguém como Karl Marx, se é que eu posso chamar aquilo de conhecimento, mas vamos chamar de conhecimento, fez alguém como ele desejar ser como Satanás. Ele escreveu isso de próprio punho, que queria subir no lugar mais alto, como é descrito o texto sobre Satanás, e derrubar Deus do trono e vencer Deus. O marxismo é uma resposta ao conhecimento sem o Espírito Santo. O marxismo é o resultado da busca e do alcance do conhecimento sem Deus no meio, sem Deus no controle. Aí é um conhecimento que ataca valores, ataca princípios, ataca a Bíblia, ataca a Deus. É um conhecimento espiritualmente negacionista quando o assunto é o Espírito de Deus. É um conhecimento que ataca a família e todos esses valores deturpados carregados pelo comunismo que tem suas raízes no marxismo. Esse é o perigo de tocar em conhecimento sem o poder de Deus. Quando se toca, o conhecimento, na verdade, é que está tocando em você e está te dominando. Você precisa de Deus para poder tocar em conhecimento. Conhecimento é uma bênção, desde que seja direcionado por Deus, honre a Deus e não negue a Deus. O Éden era perfeito, mas não era sem regra. Hoje o mundo não é perfeito e é cheio de regras. Você está vendo a consequência de derrubar uma regra ou de enfrentar um limite imposto por Deus? Perfeição não é ausência de limite. Perfeição é ausência de pecado. E o limite é um limite saudável. O texto é muito claro. Livremente comereis de toda árvore. O que Deus está dizendo aqui? Vocês são livres. Mas se comer o que eu falei para não comer, vocês vão perder a liberdade. De novo, tire da sua cabeça aquela história da maçã, aquela ideia da maçã. Isso não existe, isso não é Bíblia. Tira esses sofismas, esses enganos da sua cabeça, porque é fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que conhecêssemos o mal, porque se não conhecêssemos o mal não teria poder de nos seduzir, de nos tentar. É isso e é sobre isso que Deus está tratando ao estabelecer esse limite. E o que Deus fazia em toda a viração do dia, ao ir ali conversar com Adão e Eva, ele os discipulava, então Deus transferia para eles o quê? Conhecimento. Mas eles foram tentados, não resistiram e desejaram ter mais conhecimento. Acharam que podiam ser iguais a Deus. Olha o perigo aí, ó. Essa é a grande raiz, de novo vou te falar, do marxismo. E se isso tem te pego, cuidado. Ore, peça perdão a esse pecado e se arrependa disso na sua vida. De toda árvore comerás. Tem uma que você não vai comer. O foco não é a proibição. O foco é a abundância. Deus é um Deus de abundância. Limite é prova de amor. Sem limite, não tem escolha, não tem responsabilidade, não tem maturidade. Olha o que temos colhido no Brasil depois da festa sem limite. Dias atrás, o Brasil celebrava a festa sem limite. Dias atrás, escolas de samba, celebrando a festa sem limite, iam para as avenidas invocar demônios. E uma dessas foi vencedora. E a cidade está debaixo de um juízo terrível. Está debaixo de um castigo terrível. O juízo de Deus é implacável quando ele chega. Você pode pesquisar, é fácil. Cidade próximo daqui, debaixo de juízo, escola de samba vencedora. Pesquisa lá e você vai ver sobre o que eu estou falando. Deus não nos queria robôs. Deus queria relacionamento, queria adoração. Deus não queria escravidão. Então, presta atenção numa coisa. O problema humano não começa na árvore.
Começa na dificuldade de aceitar limites. E se você tem dificuldade de aceitar limites, peça a Deus que lhe dê forças para isso. Toda crise emocional profunda, ela carrega uma rejeição de autoridade, uma rejeição de fronteiras, uma rejeição de processos. Mas os limites, eles organizam, eles protegem, eles preservam. Pessoas que vencem são pessoas que se organizaram, que protegeram o tempo, que preservaram aquilo que tinham de melhor. E elas se organizaram e planejaram e de repente alguma coisa mudou. Chaves viram, situações mudam, finanças mudam, casamentos são transformados, emoções são transformadas, mentes são saradas. O que eu quero que você entenda é que uma família sem limite, ela é um caos. Uma família com limite, ela é segura. Quero citar aqui meu amigo, pastor, vereador, investigador da Polícia Civil, pastor Cleiton Xavier de Belo Horizonte. Tem feito um trabalho absurdamente excelente de conscientização de limite nas escolas, deixando claro que professores são seres humanos que precisam ser respeitados pelos alunos e deixando claro também aos pais que eles precisam se impor dentro de casa, impor limites ao filho, porque senão nos tornaremos uma geração que só vai formar vagabundo e ladrão. E ele tem rodado até fora do estado de Minas Gerais, ele é vereador na capital, em BH, e tem feito palestras excelentes, abrindo os olhos para mostrar o que? Tem que haver limite. Nas nossas células é necessário que haja limite, porque se não houver limite, não houver doutrina, vai ter confusão. Não trabalhamos e não imaginamos a cena, a hipótese em que cada célula nossa decide por si mesma o que vai fazer, quando vai fazer, qual texto vai ler e o que vai falar do texto. Claro que não. Trabalhamos pela uniformidade, para assim caminharmos debaixo de uma mesma linguagem, debaixo de uma mesma revelação teológica. Isso protege o rebanho. Isso impede que o rebanho seja invadido por falsos mestres. O limite é a declaração de que a serpente pode vir lá, mas eu tenho o dever e a autoridade de expulsar ela. E assim acontece em tudo. Na comunidade de fé, se não houver governo, liderança firme, palavra forte do altar, a desordem é certa. Agora, com liderança bíblica, haverá proteção. Haverá quem discorde, haverá discordâncias, haverá dissonâncias, haverá pessoas com interpretações erradas. Sempre houve, existe e sempre haverá. Mas o líder de verdade não abaixa para isso. O líder de verdade, ele só abaixa para o limite que Deus impôs na Bíblia. Fora isso, ele não se curva. É como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Não se curvam à Babilônia. O limite não é opressão, o limite é proteção. Porque depois que o limite foi rompido, a desgraça entrou no planeta. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal está exatamente no meio do jardim, porque é Deus tratando a fé. Uma fé que não é confrontada não é fé, ela é um conforto, e a nossa fé é confrontada, mas exatamente no meio. Então ela tem um destaque, você vai ver que a capa de apresentação deste vídeo hoje vai trazer ali uma proposta do que seria mais ou menos essa árvore, baseada em estudos teológicos, rabínicos, ocidentais também, para aguçar o nosso entendimento. Eu quero que você entenda e não se esqueça disso. Enquanto você ouve, reorganize sua mente, sua agenda, suas prioridades, seus conceitos, reveja seus sonhos e seus projetos. Se Deus não estiver no meio, esquece. Esquece, esquece, esquece. Limite não é rejeição. Limite é cuidado. Deus não está tirando algo de mim. Deus está me protegendo de algo ruim. Eu posso confiar nos limites de Deus. Eles são uma cerca que me protegem, não uma prisão que me aprisiona. Então, eu quero que você entenda que o poder de Deus, ele está disponível a mim e a você, mas há limites, e eu espero que você os compreenda. Shabbat Shalom, beijo em seu coração. Por favor, gostou do vídeo? Joia! Comente e compartilhe.
Até o próximo episódio.